Jacobina, o Ministério Público da Bahia cobra um plano de emergência da mineradora responsável por 2 barragens de rejeitos e diz que órgãos ambientais estão falhando na fiscalização. O INEMA confirma, por exemplo, que não consta nos órgãos públicos, desde o início da atividade da mineração, nenhuma fiscalização em subsolo. BATV está começando agora. Olá, boa noite. Depois da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, o país está em alerta e todo mundo com medo de que novas situações como essa aconteçam. Aqui na Bahia, o Ministério Público Estadual está de olho na maior empresa mineradora do estado, que tem 2 barragens de rejeitos em Jacobina. Além de cobrar a apresentação de um plano de emergência à empresa, o MP diz que os órgãos ambientais e de controle da atividade estão falhando na fiscalização. A maior mineradora de ouro do estado tem 2 barragens de rejeitos em Jacobina, no norte do estado. E o Ministério Público Estadual está de olho nela. A barragem 1 foi desativada em 2012 porque não fornecia proteção adequada ao lençol freático. A outra, barragem 2, é considerada moderna, pois tem uma proteção para evitar que os rejeitos cheguem ao solo e contaminem a água. Apesar disso, o MP diz que a fiscalização deve ser ainda maior na B2, porque dentro dela há rejeitos do processo de moagem de minério, como cianeto. A exposição em níveis altos de concentração de cianeto é fatal. Pode levar pessoas e animais a sufocamento. Considerando os riscos, o Ministério Público avalia que a JMC Yamana Gold foi fiscalizada poucas vezes pelo INEMA, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Segundo o Ministério Público Estadual, a empresa recebeu apenas 10 visitas em 8 anos, média de uma fiscalização a cada 292 dias. O MP disse ainda que, segundo os relatórios, eles apresentavam mais visitas de cortesia do que inspeção. O INEMA confirma, por exemplo, que não consta nos órgãos públicos, desde o início da atividade da mineração, nenhuma fiscalização em subsolo. As atividades de extração mineral em Jacobina são desenvolvidas em túneis subterrâneos. Nós identificamos que, efetivamente, nunca se fez uma fiscalização em nível de subsolo. O INEMA só tem feito fiscalização em nível de superfície. A elevação no nível de água numa barragem por causa das chuvas pode causar riscos à estrutura. Por isso, a Yamana Gold solicitou ao INEMA que o líquido fosse despejado no meio ambiente, depois de passar por tratamento. Segundo o MP, em 2012, o INEMA autorizou a vazão de descarte de 3,84 milhões de litros por dia, ou seja, um despejo de 5 bilhões de litros de afluentes em 4 anos, uma quantidade considerada alta pelo Ministério Público. O INEMA efetivamente autorizou na outorga uma vazão diária extremamente exagerada, que, se fosse usada em sua plenitude, por exemplo, ela representaria neste momento a possibilidade de extravasar toda a água que existe na barragem hoje. Então a barragem ficaria completamente sem água. Então isso mostra como essa vazão autorizada pelo INEMA foi exagerada. Tanto foi exagerada que a empresa, por razões de segurança, somente precisou utilizar algo em torno como 7 a 8% da vazão autorizada. Em 2015, logo após o rompimento da barragem em Mariana, as barragens de Jacobina foram avaliadas pela Agência Nacional de Minério, ANM, que afirmou que o local apresentava risco de potencial elevado. Depois disso, uma manutenção foi feita na barragem e a situação do local é considerada estável pela ANM. Nós conversamos com o diretor corporativo de gestão da Yamana Gold. Ele diz que a empresa é acompanhada diariamente por técnicos que fazem relatórios quinzenais e encaminham os dados à Agência Nacional de Mineração e que segue as regras dos órgãos ambientais. O MP disse que mesmo com essa atividade de risco, a empresa nunca apresentou um plano de emergência. O diretor da mineradora falou sobre a posição do Ministério Público e explicou por que a empresa ainda não apresentou um plano de emergência. Nosso plano de emergência é um plano preparado, nós temos ele completo, inclusive, além de alguns outros planos, nós temos todo um cadastramento na zona de inundação, potencial zona de impacto, de qualquer acidente de barragem.
E nosso plano ele está pronto, iríamos fazer um simulado no final do ano passado, né, de conhecimento público. Esse simulado tem que ser adiado em função da situação de calamidade que entrou no município de Jacobina, né, nas chuvas de dezembro. Estávamos todos preparados, iríamos fazer o treinamento, né, que é basicamente uma simulação de uma ruptura para testar a ferramenta. O Ministério Público já entrou, inclusive, com ações judiciais visando obrigar a empresa e o INEMA a cumprirem todas as condicionantes ambientais e a fiscalizarem o cumprimento de todas as condicionantes ambientais. São 5 ações já propostas pelo Ministério Público de Jacobina, na Justiça de Jacobina, discutindo diversos aspectos da empresa. Temos também uma investigação, um inquérito civil em aberto, discutindo justamente a questão da segurança da barragem. E o Ministério Público realizou no dia 22 de janeiro, então na última terça-feira, antes mesmo do acidente de Brumadinho, uma inspeção, né, em continuidade a outras inspeções que realizamos em setembro de 2018. Nós entramos em contato com o INEMA para que se posicionasse a respeito das falhas na fiscalização apontadas pelo Ministério Público Estadual. Mas até o momento o órgão não se pronunciou sobre o assunto. Nossa produção também procurou a Agência Nacional de Mineração e, mais uma vez, não obteve resposta.